Boa tarde, colegas. Boa tarde, professor. Eu me chamo Washington, estou aqui juntamente com meus colegas Douglas, o Alisson e Maria Aparecida. E hoje vamos apresentar sobre o ordenamento territorial e as macrozonas. Macrozona de ordenamento rural e macrozona de conservação ambiental. Primeiro, gostaria de salientar que o objetivo do nosso trabalho é analisar e apresentar as diretrizes, as ações e as medidas previstas na legislação municipal complementar número 400 de 2018. Eu acho que, primeiramente, antes da gente falar sobre as macrozonas, é importante que a gente saiba o conceito de ordenamento rural, que é uma coisa bastante importante que a gente vai utilizar agora. O ordenamento rural, ele pode ser visto como um tipo de organização e planejamento de determinado espaço geográfico que busca instituir normas e ações de orientação de como a população em geral vai fazer a utilização daquele determinado solo geográfico. O ordenamento rural, ele é de competência municipal, conforme, inclusive, da Constituição, e seu artigo 30, inciso 8º. Sendo isso, eu acho que é importante também falemos o conceito de macrozonas, já que é um assunto tão importante que a gente vai tratar agora. Macrozonas é uma estratégia de delimitação de grandes áreas que possuem similaridades, seja elas geográficas, econômicas, de densidades, de relevos, que são utilizadas para serem o ponto de planejamento para como vai ser utilizado o solo. Em Palmas, elas, na legislação complementar número 400 de 2018, ela está instituída no artigo 7º e 8º, onde inclusive fala o seguinte: as macrozonas caracterizam-se como espaços territoriais homogêneos, tendo uso e ocupação subordinados a restrições ambientais, locacionais, funcionais e presentes no território municipal. E no artigo 8º fala: as macrozonas são divididas em regiões de planejamento e, por sua vez, subdivididas em zonas, sendo identificadas de acordo com características socioeconômicas, culturais, espaciais e ambientais. E é importante dizer que as macrozonas, elas identificam particularidades em grandes áreas, levando em consideração os critérios econômicos, ambientais, físicos, sociais, para que, a partir daí, definir as macros, que é onde vai ser implantada o planejamento de gestão sustentável e equilibrada. E nas características das macrozonas, a gente tem algumas coisas que elas podem ser constituídas de geografia e relevo, clima e vegetação, atividade econômica, densidade populacional, aspecto socioeconômico e patrimônio cultural. E segundo a legislação do plano diretor, que foi constituída em 2018, fala que a gente tem 4 macrozonas: a macrozona de ordenamento condicionado, a macrozona de conservação ambiental e a macrozona de ordenamento controlado. Boa tarde a todos, eu sou a Maria Aparecida e vou falar sobre a macrozona do ordenamento rural. No artigo 69, a macrozona de ordenamento rural caracteriza-se por espaços, territórios não urbanizados e não adensados, destinados às atividades da agricultura, pecuária, de subsistências comerciais, extrativismo e turismo rural, sujeita às restrições e condicionantes imposto pela sua sensibilidade ambiental e pela proteção dos mananciais destinados à captação de água para o abastecimento público. Promover o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais, conservar o patrimônio ambiental e histórico-cultural, proteger os recursos hídricos. Esse aqui é o mapa que ele já mostrou recentemente, da macrozona de ordenamento rural. Aqui sobre as diretrizes, O desenvolvimento da comunidade agrícola e turismo rural, como proteção ao meio ambiente, incentivo às atividades agropecuárias, priorizando hortaliça, fruticultura, pastagem, avicultura, pecuária leiteira e piscicultura. Integração de uso diversificado, preservando os recursos naturais. Respeito à capacidade dos corpos hídricos na captação e lançamento de efluentes. E aqui, incentivo ao reaproveitamento e armazenamento da água pluvial. Estabelecimento de padrões produtivos que evitem a exaustão da capacidade produtiva das propriedades rurais.
e promoção de práticas de manejo e conservação do solo, né? Apoio estadual para assistência técnica, capacitação e desenvolvimento do setor rural, uso sustentável da rede, fortalecimento das atividades produtivas, agropecuárias, especialmente a produção agroecológica de frutas e hortaliças, né? Incentivo à formação de organizações para certificação de produtos orgânicos e vendas direta. Uso sustentável da rede hídrica da região, destacando o Ribeirão de São João. Agora, os benefícios, né? A macrozona de ordenamento rural traz uma série de benefícios, né? Tanto para o meio ambiente quanto para as comunidades rurais. Alguns dos principais benefícios são a preservação do meio ambiente, né? Estabelece entre as diretrizes as medidas para a preservação dos recursos naturais, né? Como a proteção das nascentes aéreas de preservação permanentes, né, e remanescente de vegetação nativa, e isso contribui, né, para a conservação da biodiversidade, a manutenção dos ecossistemas e a qualidade dos recursos hídricos. A produção sustentável dos alimentos, né, a macrozona de ordenamento rural estimula a adoção de práticas agrícolas sustentáveis, né, como o uso de técnicas de agricultura orgânica, né, a rotação da cultura e manejo integrado de pragas, e isso resulta em uma produção de alimentos mais saudáveis, com menor impacto ambiental e maior resiliência do sistema agrícola. O fortalecimento da economia rural contribui para o fortalecimento da economia nas áreas rurais, promovendo o desenvolvimento de atividades agropecuárias e agroindustriais. Isso gera emprego, renda e produtividades, né, de negócio para as comunidades rurais, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e o desenvolvimento local. A valorização da agricultura familiar, a macrozona de ordenamento rural prioriza, né, e valoriza a agricultura familiar, incentivando a permanência das famílias no campo e promovendo a segurança alimentar e a autonomia dos agricultores familiares. Isso contribui para a manutenção da agricultura rural. E a diversidade agrícola é a segurança alimentar das comunidades. A preservação da identidade rural também preserva a identidade cultural das comunidades rurais, valorizando suas tradições, práticas agrícolas tradicionais, artesanatos e modo de vida. Isso promove o turismo rural e o resgate da história local. Boa tarde, gente, tudo bom? Meu nome é Alisson e a gente vai estar falando agora um pouquinho sobre a macrozona de conservação ambiental, tá? Ela é uma área, né, territorial estabelecida pela nossa lei do plano diretor, né, a lei complementar número 400 de 2018, que já foi tratada aqui pelos colegas, e ela está prevista ali, né, especificamente, ela é tratada dos artigos 75 em diante da lei, tá? E ela, principalmente, né, ela se destina a preservação e proteção dos ecossistemas, dos recursos naturais, da biodiversidade que nós temos aqui na nossa região. Ela engloba áreas de grande importância ambiental, tá? Como, por exemplo, o Parque Estadual do Lajeado, algumas unidades de conservação que elas estão descritas no artigo 122, tá? São 13 incisos lá, né? Nós temos várias unidades de conservação, a Tiúba, o Machado, Taquari, são várias, né, que são estabelecidas pelo plano diretor, e elas foram instituídas pela lei complementar número 155 de 2007, né, 155, então não é tão antigo assim, é relativamente recente. Tem uma grande importância, né, porque, né, nós estamos tratando aqui de recursos naturais, ambientais, como matas ciliares, nascentes, né, e as APPs, que são, né, têm uma importância muito grande para nós, né, e vegetações nativas que estão remanescentes, mas que com o crescimento da cidade, né, a tendência é cada vez mais se diluir aí, né, pela ação do homem. Toda essa área aqui é a macrozona de conservação ambiental, então você vê que ela é muito grande, ela engloba aí uma parte do ordenamento rural, Parque Estadual do Lajeado, Parque Municipal do Lajeado, que é essa partezinha azul aqui, né, e as regiões de planejamento do Taquarussu e do sítio Monte Santo também, né, e a região de planejamento da Serra do Lajeado também, que engloba nessa parte aí, tá?
O principal objetivo da macrozona, como a gente já havia falado, era garantir a integridade desses ecossistemas, né? Ela busca preservar esses recursos naturais, como a fauna, a flora, e garantir a proteção dos serviços, né, essenciais para o equilíbrio do meio ambiente e a qualidade de vida das comunidades, né? Sobretudo as comunidades rurais, tá? que têm contato direto com essa área, e também pelas questões climáticas que influenciam para nós aqui da parte mais urbana, né, vamos dizer assim, né? Agora aqui falando um pouquinho da região de planejamento do Lajeado, que é contemplada pela macrozona de conservação ambiental, ela pega toda essa parte aqui, né, ela é esse pontinho aqui, tá? E ela tem alguns aí, né, na seção 1 da lei, ela é tratada as diretrizes, né, que estabelecer parcerias entre os órgãos estaduais e municipais para ter um controle mais efetivo, né, dessa área, adotar normas de uso de solo para proteção da fauna, flora, como a gente havia falado, dos recursos naturais, proteger sítios arqueológicos e rupestres das atividades relacionadas ao ecoturismo, né, que a gente tem, e práticas esportivas também, tá? Incentivar parcerias também com a sociedade civil, né, universidades, outros órgãos, né, para gerir todas essas informações necessárias e fazer toda essa parte de trabalho da gestão territorial e ambiental dessa parte, tá? São algumas das diretrizes lá colocadas na lei, né, salvo engano, nos artigos 78, né, da nossa lei lá, que trata do plano diretor. Agora falando um pouquinho da região de planejamento Taquarussu, né, ela é esse pontinho aqui, ela é bem menor, né, e ela tem algumas diretrizes um pouco diferentes, porque o Taquarussu, ele é um caso à parte, né? Então, a ênfase aqui se dá preferencialmente na questão residencial, né? Complementado por pequenos estabelecimentos comerciais e serviços de subsistências, né? Para ajudar ali na questão da geração de renda daquele pessoal, né? E também um reconhecimento das características naturais, como a paisagem cênica atrativa ao turismo aqui da cidade, né? A gente sabe que o Taquarussu, ele é um ponto turístico muito valioso para nós. Muitas pessoas que aportam aqui em Palmas procuram Taquarussu, né, para passar ali, fazer um turismo, e de certa forma é muito lindo mesmo, né? É uma área que a gente tem que ser preservada, né? Na seção 2 ele traz aqui, né, nosso legislador, de diretrizes urbanísticas e ambientais, né, da região de planejamento do Taquarussu, né, nossa RP do Taquarussu. E ele estabelece parâmetros de uso e ocupação do solo que incentive a atividade de turismo de baixo impacto, né? É bem importante destacar isso, né? Preferencialmente de base comunitária. Então, não é uma atividade turística de alto impacto, ainda mais intensa por enquanto, né? Pelo menos não por enquanto. Quem sabe daqui a alguns anos, né, a ideia mude. E preservar também a identidade espacial e ambiental do núcleo urbano, evitando projetos de urbanização que descaracterizem a paisagem que a gente tem lá, tá? E as características locais, que a gente sabe que o Taquarussu, ele tem, né, toda a fauna, a flora, né, aquelas pedras bem bonito, né? Então aquele local, ele tem uma identidade, né? E a gente tem que tomar cuidado para que o alto processo de urbanização não descaracterize isso. Por isso o legislador deixou expresso aqui na nossa lei, tá? Respeito aos condicionantes ambientais, né, e utilização dos parâmetros urbanísticos que protejam a paisagem urbana. Então, muito presente aí essa questão desse cuidado com os parâmetros urbanísticos para não se descaracterizar aí essa questão, né? O legislador, ele também traz um estímulo ao turismo sustentável, instalação de empreendimentos de pequeno porte, né, incentivar tudo isso para tratar do turismo, comércio, serviços que estejam em harmonia, né, com a vocação do que traz aí a lei, né, um turismo ecológico, né, gastronômico, atividade de educação ambiental, a gente sabe que é trabalhado isso, né, o próprio festival gastronômico traz para nós também, preservação das culturas e tradições locais, também é muito importante, apoio à capacitação dos empresários locais, né, e prestadores de serviço para melhorar as suas atividades, né, de uma maneira mais sustentável. Tudo isso são diretrizes que o município se compromete a desenvolver ao longo do tempo, aí, a partir do momento em que a lei ela foi, né, instituída, e promover alternativas econômicas, né, muito importante também, com ênfase sempre no turismo sustentável, tá? Baseado nos atributos naturais e históricos que nós temos aqui dessa região. A conservação e a preservação, né, muito importante, né? Aqui essas diretrizes, de certa forma, elas são até um pouco
repetitivos, né? Mas o objetivo principal é a melhoria da sinalização viária também, né, e turística, dos espaços urbanos relevantes para o turismo e da identidade local, né, proteção das belezas cênicas, áreas naturais que nós temos, histórico-culturais presentes na região também, né, e estímulo à produção artesanal. A gente sabe que é trabalhado também bastante com características locais, incorporando noções de sustentabilidade e preservação ambiental, né. São algumas das diretrizes trabalhadas aqui, né, pelo nosso legislador, né. Aqui eu acho que dá para ver, né, o mapa da macrozona de conservação ambiental. Essa parte verde é o Parque Estadual do Lajeado, né, essa parte aqui é o Parque Municipal da Serra do Lajeado, aqui é a região de planejamento de Taquaraçu Grande, né, a RP Taquaraçu Grande. Essa aqui é a RP do Taquaraçu, esse pontinho roxo aqui, acho que dá para ver. Essa aqui é a RPPN Bela Vista, né, Reserva Particular de Patrimônio Natural, porque são muitas siglas, às vezes a gente se perde, né? Reserva Particular de Patrimônio Natural Bela Vista, tá aqui, ó. Isso, essa daqui. É porque as cores confundem, ela é mais escura, né? Ela tá do lado do Parque Municipal da Serra do Lajeado aqui. Tá? A gente vê que é uma área muito grande, né? Engloba uma questão muito grande mesmo de área nossa. E é isso. E aqui é os benefícios, né? A gente é notório os benefícios da macrozona, porque trabalha ecoturismo e lazer, trabalha educação ambiental e pesquisa científica também, porque ela oferece oportunidades para a realização de estudos científicos e pesquisas sobre a biodiversidade, ecologia e conservação que nós temos nessa área, né? Além disso, pode ser utilizado para conscientização e educação ambiental também da população, que é muito importante, promovendo a valorização da natureza, né? O engajamento social aí da sociedade, né? Nessa questão. Mitiga as mudanças climáticas, como a gente havia dito anteriormente. Então, a preservação dessa macrozona, ela ajuda a mitigar as mudanças climáticas, né, uma vez que contribui para a absorção de carbono pela vegetação nativa e para a redução das emissões de gases do efeito estufa. Além disso, a manutenção dos ecossistemas, ela ajuda a regular o clima. A gente vê que, eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas parece que Palmas é muito quente, mas parece que cada ano fica um pouquinho mais quente. Era para estar muito mais quente, se não fosse a preservação dessa macrozona. Preservação da biodiversidade, né? A gente sabe que também é muito importante. No Cerrado aqui a gente tem muita biodiversidade, espécies vegetais, animais, seus habitats naturais. Essa preservação ela é essencial para manter o equilíbrio, né, dos ecossistemas. E nós temos também a proteção dos recursos hídricos, né? Ela contribui para a proteção dos recursos hídricos, né, preservando nascentes, áreas de recarga de aquíferos, matas ciliares e outros elementos que garantem a disponibilidade da água para nós. Então, nós sabemos que a água é um fator primordial nessa questão, né? E a gente ter esse abastecimento de água potável, né, é muito importante e mitiga também eventos como inundações e secas, né? Que, graças a Deus, a gente não tem muito problema aqui, né, nessa conservação dos ecossistemas aquáticos, tá? E aqui a gente passa agora, né, para a macrozona. Aliás, aqui é o mapa, né? Aqui ele mostra algumas unidades de conservações, né? A Universidade de Conservação do Água Fria, do Prata, né, que é uma das que estão lá no artigo 122, que é citado, né? São 3 incisos, né? E é isso. Queridos, boa tarde. Eu sou o Douglas e já caminhando para o fechamento da nossa discussão em relação às macrozonas, eu acredito que já ficou bem definido que a cidade ela tem uma preocupação em dividir áreas grandes de acordo com o uso, com o solo, e então, com isso, fazer uma projeção, né, do desenvolvimento. Como se sabe, segundo o último censo de 2022, Palmas é a capital da Federação Brasileira que mais cresceu. Então, é importante que a cidade ela tenha uma boa regulamentação, bons estudos, para que possa, então, entender e possa organizar esse crescimento. Para isso é que nós temos esse macrozoneamento com essas 4 macrozonas. Dentro delas, já foi abordado agora, por fim, a macrozona de conservação ambiental. E aí eu quero chamar a atenção de vocês que essa macrozona de conservação ambiental de Palmas, ela corresponde à área de proteção ambiental da Serra do Lajeado.
Então, todo esse trecho da Serra do Lajeado, que é esse trecho aqui, ó, verde escuro, ele está contido dentro dessa APA. Bom, veja bem, essa área clara aqui de verde, essa área é a área de proteção ambiental Serra do Lajeado, ok? Essa área verde escuro é o Parque Estadual do Lajeado, que fica dentro da APA. Essa macrozona de conservação ambiental corresponde a esse pedaço todo verde claro. Então, esses outros pormenores estão dentro da APA. Então, assim, talvez ficou meio confuso, mas vocês vão entender direitinho agora. Nós temos esse imenso pedaço de área verde aqui dentro do limite de Palmas. E, como vocês perceberam, ao redor tem a região, a macrozona o quê? Rural, né? Então, essa lei ela veio aqui do artigo 75, trazendo essa diretriz, essa delimitação das unidades de conservação. Dentro dessa grande macrozona, nós temos algumas unidades de conservação, que eu posso citar, então, o parque, que é essa zona verde que eu já mencionei. Nós podemos citar a reserva particular de patrimônio natural Bela Vista e há também reserva de patrimônio natural Sítio Ecológico Monte Santo. Vamos lá. Monte Santo está aqui, bem de trás da Serra do Parque Municipal do Lajeado. E Bela Vista está aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui. Bela Vista está aqui. Fica de trás da infantaria, do 22º Batalhão de Infantaria. Quais são as diferenças dessas áreas? Veja bem. A área de preservação ambiental, essa aqui compreende a faixa maior verde, as pessoas podem usar. É a área de proteção integral, então o ser humano, ele diz que tem muitas fazendas, enfim, ele pode usar. Chegou nessa área verde escura, que é o parque, alto lá. O uso só pode ser indireto. Essas áreas que são as RSPPNs, que são essas reservas particulares de patrimônio natural, aí já é diferente. Já não é de domínio público, porque essas outras são de domínio público. Essas duas, que são as menores, Bela Vista e Monte Santo, são de domínio, são propriedades particulares, mas que dentro dessas propriedades tem esse espaço de domínio público com essas reservas de proteção prioritária. Por que é importante, então você pensar aqui para mim? Por que um proprietário ele vai destinar parte da terra dele que não pode ter uso direto? Por que ele vai deixar essa terra dele, sem utilização? Tem vários benefícios. Nós falamos primeiro dos benefícios ambientais para o ecossistema, mas também tem o benefício do imposto, do ITR, ele fica isento do ITR. Muitas vezes o proprietário ele não quer que aquela faixa de terra, de área, seja degradada pelos os donos vindouros, e aí quando ele cadastra como uma RPPN, essa área ela é preservada de maneira permanente, não pode alterar. Por que isso é importante? Todas essas áreas que nós vimos, elas abastecem a nossa cidade com água. Então, a água que vem da nossa cidade vem dessas regiões. A nossa gastronomia também vem dessas regiões. A cultura das comunidades rurais, das comunidades tradicionais que estão ali presentes, nós estamos completamente dependentes dessa região. Então, é importante que se preserve para que a nossa qualidade na alimentação e na água possa ter realmente uma efetiva qualidade naquilo que a gente consome, favorecendo então a segurança alimentar. E aí eu trouxe rapidamente um breve histórico de como que essas unidades chegaram, por exemplo, aqui no nosso estado. A tutela ambiental do Brasil se preocupou lá em 1605, primeiramente em proteger o pau-brasil. Foi evoluindo com o Código Florestal de 1934, sobretudo por conta da matriz energética do Brasil, que era com carvão, e eles precisavam proteger as florestas. Depois, o Brasil participou de uma conferência internacional da ONG, que é a Conferência de Estocolmo, que o Brasil foi signatário e aí teve um conflito nessa conferência, porém ele participou.
Depois, ele se redimiu aí em 1992 com um dos maiores eventos internacionais sobre preservação ambiental, que aconteceu aqui no Brasil, que é denominado Rio 92. Nesse evento, o Brasil ele assinou diversos documentos internacionais e aí, cada vez mais, a preocupação ambiental no Brasil aumentou, foi aumentando, foi ganhando corpo. Nisso resultou a lei do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Isso em 2000. E em 2005, em termos de Estado, nós tivemos aí a SEUC, que é o Sistema Estadual de Unidades de Conservação. Esse sistema, ele faz com que essas unidades que foram citadas aqui anteriormente permaneçam, sejam preservadas e eles ainda têm uma função de fiscalizar o uso dessas unidades. Pergunto a vocês, vocês acham que essas unidades de conservação estão realmente protegidas? Por lei está, mas o que acontece fora dela, ao redor dela, que são as queimadas, os desmatamentos, os maus usos do solo? Né? É uma preocupação muito grande que atraiu, inclusive, pesquisadores de Pernambuco, uma equipe de pesquisadores de Pernambuco, para pesquisar toda essa região, para verificar quais estão sendo as interferências. E o que nós podemos perceber é que a interferência está sendo muito drástica nessa região, está comprometendo, inclusive, os nossos mananciais, que é muito, muito preocupante. E aí, para finalizar, eu trouxe a fala do Euder Arraes Barreto. Olha só, observem comigo. Ele fala que nós somos herdeiros de um vasto patrimônio. Somos jogados no mundo da cultura, sem saber que a humanidade tem raízes e que a sociedade em que vivemos é produto de uma longa evolução. Então, ele chama atenção para nós valorizarmos o quê? O nosso patrimônio. Aí, para finalizar, eu trouxe para vocês o seguinte, a comparação do que nós temos nessa macrozona. Temos aqui o primeiro mapa, a macrozona. Segundo mapa, o potencial de ecoturismo. Todas as estrelas azuis aí são potencial de ecoturismo nessa macrozona que nós temos aqui. O que é Palmas? Depois, nesse outro quadro, nós temos algo que eu fiquei assim em choque quando eu descobri, que é os sítios arqueológicos. Eu não sabia que tinha tantos, né? Sabia que tinha. Eu descobri que tem a 2 quilômetros aqui de Palmas 3 tem sítios arqueológicos. E o terceiro são as pinturas rupestres. Aí eu vou perguntar para vocês, será que vocês acham quanto tempo tem essas pinturas rupestres nesses lugares? Sei lá, 1000 anos? Mais? Pois é, aí assim, essas pinturas rupestres, gente, tem mais de milhares e milhares e milhares de anos. É datada do período pré-histórico, aqui no nosso quintal. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fui lá ver se era verdade. Cheguei na serra, no parque, entrei tranquilo, sem nenhuma fiscalização, sem nada. Cheguei, olhei a pintura, coisa linda. Só que aí é o seguinte, se você colocar o seu dedinho tem ácido, né? Vai desbotando a pintura. Se você queimar lá perto, chegar uma queimada, acaba a pintura. Vocês me perguntam, vocês acham que eu fui fiscalizado lá em algum momento? Se eu quisesse pinchar meu nome, Douglas, em cima lá, eu faria isso. Né? Então tá lá alagado. Quantos animais... Olha, aqui essa serra, ela tá no cerrado, que é o hotspots, aqui de um dos hotspots. Que é o que significa o quê? Que existem inúmeras espécies endêmicas, ou seja, que só tem nessa região, aqui, só lá. E aí eu pergunto, como que elas estão sendo protegidas? Né? Poderia ser bem pior, porque nós, pelo menos, nós temos essa delimitação. E a cidade de Palmas, ela vem, então, se preocupando com esse entorno aí. Então é isso, pessoal. Eu trouxe só para finalizar, pela 4ª vez que eu já falei só finalizar, mas eu trouxe a frase que ela tá no nosso brasão do nosso estado, que é uma frase que ela vem do Tupi-Guarani, que significa Coivi Oreretama. Essa terra é nossa. Então por isso que ela tem que ser cuidada, planejada, organizada, respeitada, para que a gente possa ter uma segurança alimentar, segurança nas nossas águas e permanecer cultivando essas regiões, protegendo, para que assim nós possamos ter uma qualidade de vida. E a única coisa que eu esqueci de mencionar, mas que é muito importante, gente, é porque tanta coisa nessa nossa pesquisa, que existem 2 áreas prioritárias para a conservação ambiental dentro da zona urbana aqui da cidade, que é a unidade de conservação do Água Fria e a unidade de conservação do Prata
que elas mudaram e agora elas são consideradas a AUV, que é Área Verde Urbana. E aí, por exemplo, o C do Agrofria é para ser um parque linear, né? E aí, já a da Prata não, depende de estudo, né? De estudo para poder delimitar melhor. Mas o C da Agrofria já é para ser um parque linear. O que é parque linear? Proteger, sendo paralelo aos rios, aos mananciais, proteger, desenvolver a função social da cidade e das áreas verdes. Gente, muito obrigado. Essa é a nossa apresentação.